Então eu vou gravar a capa. Então, se toda a gente está disponível, olá Susana, viva, para gravar, gravamos e depois eu edito, porque é também para não estarem a ver todas as nossas coisas. O que é que eu vos vou pedir? É assim, como eu hoje estou a trabalhar, não estou a trabalhar com PowerPoint, deu-me seca, estou a trabalhar com Prezi vídeo, vou-vos pedir para, no canto superior direito, onde está a visualizar, podem pôr o orador. E depois podem tirar, é só para poderem ver o que é que se passa no ecrã de forma mais facilitadora e eu também poder pôr aqui para quem, ok, quem gravar, tá? Para ficar na gravação. E eu, desculpem, ok, orador. E eu hoje queria só fazer aqui uma pequenina introdução e depois, se tiveram tempo de ler um bocadinho do textinho que eu vos enviei. O texto é um capítulo do livro do João Luís Linares sobre práticas alienadoras familiares. E é extremamente interessante. Eu já conhecia o livro do Bolanhos, que é acho que é parte da sua tese de doutoramento, que é Pais Alienados, Filhos Alienados, que é um livro interessante e que trabalha com a ideia da mediação familiar dentro desse contexto. Só tenho pena porque a ideia que ele tinha naquela altura ou na época que ele fez a sua tese de mediação familiar ainda é uma mediação extremamente negocial, ou seja, com um pendor muito negocial, mas depois faz uma abordagem interessante em que já aproxima a mediação familiar, ou pelo menos a forma de intervenção na mediação familiar, a algo, se quiserem, muito mais terapêutico. O que também me faz pensar que quando falamos em práticas alienadoras familiares, se calhar temos às vezes de pensar um bocadinho mais sobre o que é que queremos dizer com isto e onde é que nós queremos chegar. E deixem-me só fazer aqui uma pontualização que é para ver se estamos todos a falar sobre o mesmo, ok? Portanto, eu vou só fazer aqui uma comparação entre a definição do Gardner, apesar que o Gardner, no final da sua vida e já nos seus últimos artigos, vem de alguma forma a aligeirar um pouco aquilo que são as suas afirmações iniciais. A verdade é que, se calhar, a definição que poderíamos dar, ou que o Gardner dá sobre mediação, sobre síndrome de alienação parental, seria esta. Uma alteração que ocorre em algumas rupturas conjugais, muito conflituosas, em que os filhos se preocupam em censurar, criticar e rejeitar um dos pais. Uma desqualificação injustificada ou exagerada. Normalmente, promovida pelo progenitor residente, não é? Contra o progenitor não residente, nem sempre com a necessidade de haver algum tipo de abuso ou de abuso físico ou psicológico ou outro da parte do progenitor alienado, mas em que se coloca todo o peso da situação naquele que é o progenitor alienador e nos comportamentos da criança. Por isso mesmo, Gardner era um defensor da judicialização do síndrome de alienação parental e das respostas bem drásticas ao progenitor alienador, como seja de lhe retirar por completo a possibilidade de estar com as crianças, entregando-as ao progenitor alienado. E isto, reparem, esta é uma das situações que depois vem colocar principalmente as organizações feministas contra Gardner, que ainda hoje se ouvem muito, e que gera, é uma definição e se quiser é uma posição da síndrome de alienação parental da parte de algumas pessoas, que gera uma grande dicotomia política e que bipolariza a própria discussão. Sem às vezes termos a noção de que esta bipolarização da discussão entre quem é a favor e quem é contra, e porque normalmente são as mães as alienadoras e são os pais os alienados,
e porque as crianças têm determinado comportamentos que normalmente temos tendência a patologizar a partir de um conceito da psicologia, depois leva a que realmente tenhamos reações muito apaixonadas sobre quem é contra, quem é a favor, e inclusivamente quem é a favor da judicialização do síndrome de alienação parental venha defender inclusivamente a sua criminalização. Portanto, isto, desculpem, levanta, se quiserem, para mim, algumas dúvidas e pode ser problemático. João Luís Linares, que é um terapeuta familiar espanhol, portanto, de Barcelona, vem fazer esta proposta de falarmos sobre práticas alienadoras familiares. E faz esta definição, ou seja, apresenta-as como ações disfuncionais de ambos os progenitores, ou seja, são necessários dois para dançar o tango, e há alguma reciprocidade às vezes em alguns comportamentos, ou seja, comportamento gera comportamento, e o que ele diz é assim, não há necessidade de haver abuso, o que acontece é que muitas das vezes estamos perante um alienador que é um manipulador bem sucedido, aquele que tem mais influência e capacidade de promover junto dos filhos, e nem precisa de se esforçar muito para gerar determinados comportamentos, às vezes a vitimização relativamente ao outro, ou uma vitimização que tem a ver com a sua solidão, que tem a ver com a capacidade de ter uma relação mais afetiva ou mais afetuosa, ou de dar uma resposta mais consentânea com aquilo que são as necessidades dos mais jovens, tem capacidades para ser um manipulador bem sucedido. E às vezes aquele que é o alienado, o progenitor alienado, é um manipulador falhado, ou seja, não consegue fazer-se ouvir pelas próprias crianças, porque estas estão a viver num contexto de ambiguidade e de ambivalência, se quiserem, se o podemos expressar desta forma. Fala também na colaboração ativa das crianças numa dinâmica progressiva de desconfiança, rejeição e fuga para a frente. E isto aqui traz-nos alguns problemas, porque esta colaboração ativa das crianças é uma colaboração que, reparem, que lhes dá muito poder, porque no fundo aquilo que uma situação de grande conflitualidade provoca é que os progenitores colocam as crianças no centro, mas também as colocam como a parte do problema mais importante e as pessoas mais importantes do seu problema. E às vezes isto atribui-lhes um poder que elas utilizam com alguma facilidade. Este poder de eu posso também manipular, também gerir. Às vezes com alguma ambiguidade, com grande ambivalência, porque traz algumas respostas com algum amargo de boca, não é? Porque ao mesmo tempo que têm poder quando se aliam, ou ganham poder quando se aliam ao progenitor, que é o manipulador bem sucedido, a verdade é que sofrem com o afastamento do outro progenitor, do qual muitas das vezes também não se querem afastar, mas estão dentro deste jogo de ambivalências e de ambiguidades. Fala também no que é para mim importante realçar, porque às vezes não temos esta noção, no que é a intervenção partidária política, se quiserem, dos membros da família alargada, e de como é que estes têm um grande impacto e um efeito específico na forma como estas práticas ou estes comportamentos alienadores se podem desenvolver. Não é? Ou seja, quanto mais eu sinto que o meu comportamento é validado, que o meu comportamento tem apoio, e vocês sabem que nas rupturas isto acontece sempre, ou seja, há uma tendência para os nossos familiares vestirem a nossa camisola e, portanto, nós fazemos parte da equipa daquele progenitor. Este apoio também é importante para avançar, ou seja, ter o apoio da família numa situação de ruptura ou de conflito é importante para seguir em frente, mas às vezes há comportamentos da parte da família alargada que às vezes até são mais alienadores do que os do progenitor, que é o manipulador bem sucedido, chamemos-lhe assim.
assim. Não gosto da palavra alienador, peço desculpa. Então, e do alienado, porque parece que lhe passou alguma coisa pela cabeça e está doente. Ok, não gosto muito destas expressões. Esta do manipulador bem-sucedido e do mal-sucedido, acho que mais equilibrada, mas ok. Mas é interessante trazer esta ideia de que a família funciona como um sistema e que não podemos colocar todo o peso destas práticas, se calhar, apenas num. Portanto, é uma ideia interessante. Depois fala ainda também do que é o estímulo ao conflito e que às vezes agrava a própria situação, agrava o impacto e consolida, ou se quiserem até congela as narrativas à volta dos comportamentos alienadores, é o estímulo ao conflito pelos próprios profissionais, advogados, juízes e psicólogos, etc. Ok? Porquê? Pela forma como às vezes profissionalmente, a partir dos seus quadros teóricos e da sua formação, dos seus modelos de intervenção, olham para a situação. Às vezes sem ouvir muito, mas com muita sabedoria de muito terem lido. Isto às vezes é um grave problema, porque parece que primeiro criamos um quadro, mas sem escutar exatamente as pessoas que temos à nossa frente e sem ter uma ideia do que é esta família, de quem é que eles são, de como é que ela. E portanto estamos muito voltados, continuamos para uma relação muito bipolarizada entre os dois progenitores, não vendo o quadro geral. De maneira que, por vezes, o que acontece é que vira-se o bico ao prego em tribunal, ou aquele que tem maior poder, por exemplo, maior capacidade de domínio, se quiserem, de controlo, maior capacidade económica para manter uma constância, por exemplo, em tribunal, eu diria que às vezes esta litigância constante em tribunal é também ela um comportamento alienador. E às vezes controladora e conformadora dos comportamentos e do bem-estar até do outro progenitor e das crianças. Portanto, há aqui algumas coisas que se calhar aqui neste aspecto me vale a pena conversarmos. Depois a responsabilidade dos diferentes atores de jogo, porque todos, vamos cá ver uma coisa, se olharmos para isto a partir da responsabilidade da minha ação e não de quem é o culpado, para lhe podermos aplicar uma pena, vamos ver que há uma intervenção de todos. Qual é a responsabilidade dos diferentes atores no jogo alienante? Dos pais, dos filhos, dos familiares e dos profissionais. E como variam de caso para caso. Ou seja, não é absolutamente padronizado. Termos esta ideia, se calhar, permite-nos afastar às vezes um bocadinho dos casos para nos podermos aproximar mais, isto é, se quiserem, desta ideia de nos podermos aproximar um bocadinho mais e de forma mais coerente do do próprio conceito de alienação parental. Esta definição do João Luís Linares, a mim, foi uma espécie de, eu digo que quando encontrei este livro, depois de muito andar à procura, foi para mim muito interessante, porque encontrei algumas ideias que eu tinha no sentido de que, se quiserem algumas validou-mas, outras fez-me refletir. Ou seja, quando nós falamos de síndrome, porque é que falamos de síndrome? Ele considera que não pode ser um síndrome porque não cumpre com os requisitos daquilo que em psicologia se pode considerar síndrome, mas ok, vocês leiam o artigozinho que eu vos enviei, mas, ok, boa Susana, mas em vez de negarmos a existência, ok, termos esta ideia de que a situação é bem mais complexa do que apenas os comportamentos de um. E que quando, por exemplo, estamos a trabalhar em mediação familiar, é-nos muito mais eficaz e produtivo, se quiserem, termos esta ideia de observação de família e de intervenção, ou seja, de que cada ator da família no jogo de alienação pode estar a desenvolver um papel específico, do que estarmos apenas centrados num, porque aí não conseguimos ajudar a resolver.
Muitas das vezes aquilo que acontece é que não conseguimos sair, se calhar vocês já perceberam isso, não conseguimos sair da narrativa congelada da relação no jogo da alienação, porque na realidade nós estamos demasiado focados não na relação que provoca o jogo alienador, mas demasiado focados numa das partes como pessoa alienadora e que, portanto, que tem de mudar o seu comportamento. Eu diria que esta é uma das limitações, muitas das vezes, na nossa intervenção, para conseguir resultados mais positivos. Mas pronto, eu agora calmo-me, está bem? Prometido. a conversa para a partir daqui. Isto foi essencialmente para percebermos do que é que estamos a falar em termos de conceito, para estarmos um bocadinho mais alinhados, digo eu, e falarmos aqui um bocadinho também sobre o que é que nisto vos faz ressonância, e que tipo de reflexão é que vos traz neste momento, enquanto estiveram, quando leram o artigo, o capítulo do livro, ou da vossa experiência também, que eu creio que é extremamente importante aqui podermos partilhar algumas experiências. E eu vou tendo alguns pais, essencialmente pais, em situações de alienação, com os quais às vezes trabalho a sós e, portanto, é importante perceber esse sofrimento também. Ok. Então, alguém quer falar sobre o que lhe fez mais ressonância? O que é que já encontrou na sua experiência? Eu posso. Olá a todos, peço Olá, desculpa, Susana. mas estava a cair para o lado de fome e a minha filha fez-me o jantar, e então estive. Oh, empresta-me a tua filha, vá lá. Não, ela nesse aspecto, nesse e noutros, mas é muito jeitosa. Não é para quem quer, é só para quem pode, como eu costumo dizer. Só para referir uma coisa, eu ganhei um prémio, mas não foi por causa da mediação familiar, foi por causa da intervenção social com pessoas de. Pronto, e nada de. Parece que Mas estamos aqui. podemos continuar a dizer que foi por causa da mediação familiar, que é para pormos a mediação familiar no mapa, vá lá. Não, a mediação familiar eu ainda me sinto um bocado um peixe completamente fora d'água, mas pronto, fico sempre em pânico e depois a Isabel, coitada, tem que levar comigo horas e horas a fio, com os casos que vou tendo. Mas tem sido uma experiência muito interessante e a última então deixou-me assim um bocadinho de rastros, mas fez-me bem. Mas pronto, então é assim, eu gostei muito já tinha visto, já nem sei, acho que foi, acho que até foi no curso, no Red Apple, acho que tínhamos falado sobre isso, e até tinha visto um caso de um mediático em que a Maria João interviu e assim, ela era educadora da criança ou das crianças, era assim qualquer coisa. E a perspectiva era um bocadinho essa, ou seja, que havia realmente um pai alienador e não, eu achei esta perspectiva portanto, o sistema também alienador e não da pessoa que é alienadora. E achei extremamente interessante. Achei que este terapeuta que aparece aqui logo de início era um bocadinho naif, mas fez-me lembrar a história de um divórcio agora como é que ela se chama? Qualquer coisa, Johansson. É como. Scarlett Johansson, sim. É isso, sim. Uhum. Aquele também A história de um casamento, não é? Ou de é um a história de divórcio. um casamento, não é do divórcio, mas no fundo é a história do divórcio. Em que o mediador pedia às pessoas para fazerem as cartas e o Era um filme. terapeuta familiar. Era um Uhum. terapeuta. Eu percebi que era um mediador Não, familiar. era terapeuta familiar. Ok, pronto. Ok, Eu às vezes também peço uma coisa parecida, mas pronto. sim, eu também acho que isso é extremamente positivo, mas lá está. Aquilo que eu achei de ingenuidade foi que o senhor da primeira história, acho que era o Eduardo, como é que ele se chamava? Uhum. Acho que era Eduardo, ficou com a sensação de que bastava escrever a carta e dizer aquilo para que as coisas mudassem completamente. E uma das coisas que eu mais trabalho
não propriamente na mediação, também na mediação, mas que eu trabalhei ao longo dos 10 anos que estive na CPCJ, foi exatamente, e apareceram muitos casos destes. Aliás, os divórcios agora há muitos que vão parar à CPCJ, Uhum. infelizmente, exatamente por causa destas questões dos conflitos parentais serem realmente bastante turbulentos. Foi exatamente esta questão do trabalhar, que não é porque se agora a pessoa chega e diz eu estou aqui, quero mudar e vamos lá a isto, e portanto, e além disso, quando se trata então de miúdos adolescentes, que era o caso da primeira história, isto pode-se levar muito bem com uma criança de 3 anos ou 4, não é difícil, mas com adolescente é para esquecer. Portanto, é todo um reconquistar de uma confiança que foi perdida e, portanto, acho que é mesmo. Por isso é que eu estava a E, dizer não, um e, em bocadinho. contexto, e num contexto de grande ambivalência emocional. Eu achei que, Ah, quer dizer, não sei quantos anos, que não, 3 anos ou que era, que já não dizia nada e que não tinha relação nenhuma. De sim, repente aparece sim. a dizer que está muito arrependido. E depois a outra coisa que eu também achei fenomenal terem reparado aqui foi aquela conversa de mas a família dela dava apoio e sustentava, eles nunca passaram mal porque eu, coitadinho, por um lado, é que tive que me virar sozinho. Que é uma conversa típica, pelo menos, dos machos portugueses, dos pais portugueses. Não sei se no É uma. estrangeiro está. Sim, é. E eu creio que há aí não apenas uma expressão individual, mas uma expressão muito cultural. Não é? É uma expressão cultural porque estamos muito habituados ao apoio familiar. Se E não não tens dinheiro só, e para de viver que a sozinho, porque é que não vais para a mulher. casa da tua mãe ou dos teus pais? Ou, eu ouço isto muito em mediação. Mas tu levantaste aí uma questão que eu acho interessante, que é uma certa ingenuidade. hum, Se calhar chamar-lhe ingenuidade, sim, talvez. Eu diria que é daquelas esperanças que às vezes pode ser uma esperança vã, de que a situação se pode resolver rapidamente, ou que nos podemos entender com uma ou duas conversas. Não. Quando estamos a falar de pré-adolescentes e de adolescentes, e mesmo de filhos adultos, ok, que passaram por esta situação na adolescência, as dificuldades podem ser muito grandes. Depois temos também, assim, reparem, a questão de que às vezes nós neste momento ainda estamos a falar, se quiserem, de famílias e as famílias de que eles falam no livro são famílias latinas ou ibero-americanas, portanto com um perfil muito específico também, não é? Um perfil cultural, se quiserem, e mesmo assim nós variamos nos nossos perfis culturais, mas onde ainda nos primeiros anos de vida há uma maior predominância da presença feminina, onde ainda, porque por muito que a gente tente mudar este paradigma, ainda é um paradigma existente e pré-existente, e portanto em que a forma como se estabelecem as relações familiares ainda temos um padrão que vai buscar muito ao tradicional. Eu diria que nós temos aqui alguns aspectos interessantes, que é nós ainda temos a existência de um padrão algo tradicional, que já é perpassado por uma ideia modernista, ou seja, de que a mulher está ao mesmo nível de equilíbrio que o homem, portanto temos o homem muito mais vocacionado para estar com a criança, e portanto esta ideia de igualdade de posições é uma ideia muito modernista, certo? Portanto, de um pensamento moderno, ou mesmo pós-moderno, mas o que é muito interessante, não é? É que hoje, quando nós começamos a olhar para a parentalidade, para a forma de estar na parentalidade, para a divisão de tarefas, já começamos a encontrar coisas muito mais estruturalistas, se quiserem, ou de uma ideia pós-estruturalista, que tem a ver com uma forma de estar que algumas pessoas já me pedem, que é muito mais liberal, mais solta, fluida,
com que não tem que ver exatamente com os mesmos níveis de equilíbrio, mas sim com uma certa igualdade. Não, não, é que eles não falam mesmo em igualdade, mas sim cada um ter as suas especificidades e a forma como se estabelece a relação ou como se dividem os tempos tem a ver com com as especificidades dos progenitores e da criança e já não com esta ideia de uma igualdade perfeita, não é? E isto é muito interessante. Então, de repente, nós às vezes, eu diria que em termos práticos no trabalho com as famílias, nós temos neste momento aqui algumas confusões de ideias. É que temos uma educação que foi uma educação tradicional, temos uma forma de exigir os nossos direitos que tem muito a ver com esta posição igualitária, mas depois, na hora de os exercer, queremos ter uma coisa fluida. Isto pode se tornar complicado, sabem? Muito complicado. Não sei se esta é a vossa experiência. Que coisa bonita tu tens aí. Susana, muito bem. Não sei se isto aquilo que eu acabei de vos dizer faz sentido, mas sabem que isto é algo que eu encontro muito em mediação. Mas se quiserem, os comportamentos alienadores ou a acusação de alienação parental feita por um progenitor ou outro, já se centra muito nesta ideia de igualdade de posições na parentalidade, de igualdade de tempos, igualdade de poder, igualdade na intervenção, na educação, não é? Às vezes muito preocupados com estes níveis de igualdade, mas se calhar pouco preocupados com a situação específica ou com dar resposta a problemas específicos, que às vezes esta igualdade não dá essa resposta, ok? E portanto, as necessidades da vida atual face a este contexto levantam-nos alguns problemas. E às vezes, quando estávamos a falar da forma como os sistemas, ou seja, os sistemas de intervenção, sejam eles da área social, sejam eles da área jurídica, whatever. O que acontece é muito interessante, não é? É porque vem desta ideia de igualdade, de uma intervenção, ou seja, de uma parceria parental que às vezes não é possível, mas que se afirma como justa. Porque depois introduzimos aqui uma linguagem muito valorativa, mas já um bocadinho virada também para o litigante, esta ideia de justiça na divisão das crianças. É muito engraçado porque não sei se vocês viram o João Luís Linares falar de uma coisa que é o síndrome de Salomão, não é? A ideia de que não interessa o que aconteça, até vamos dividi-los ao meio, se isso for necessário, porque alguém tem de continuar a vencer com a sua. Portanto, se eles se partirem ao meio, metaforicamente, nem isso interessa, porque não estamos a pensar nisso. Apesar de estarmos centrados neles, que é muito engraçado. É um focar desfocado, se quiser. Eu diria que os comportamentos alienadores na família, centrados nas crianças, são um focar desfocado. Eu costumo dizer que eles ficam órfãos de pai e de mãe. Os filhos, quando há comportamentos alienadores. E com um grande sentimento de culpa, muitas vezes. E se calhar não precisamos chegar a comportamentos alienadores. Olá, Susana. Não precisamos, Não não precisamos precisamos ir a sequer de chegar aí, sim. para haver orfandade. E lá vou eu calar-me outra vez, vocês têm de falar mais, não sou eu. Eu sou muito palradora, lamento. Então, mais ideias. Sabem que eu adoro os momentos de silêncio, não é? Eu trago aqui alguns pedacinhos de texto que eu tirei para o caso de vocês não estarem com muita vontade de participar, porque eu sou assim, não é?
tirei e traduzi, deixem-me partilhar, porque tem a ver com a definição de Linares, e deixem-me então partilhar aqui um bocadinho. Portanto, lá vou eu novamente pedir-vos para vamos visualizar com o orador, e eu coloquei aqui ok, este pedacinho de texto em que ele diz que, paradoxalmente, a intervenção judicial tende a alienar ainda mais o progenitor alienado, desculpem lá, a tradução é brasileira, que é relegado a segundo plano, colocando entre ele e o seu filho uma nova e poderosa figura autoritária que, em grande medida, substituirá algumas das suas funções. O progenitor alienado reclama e exige esta intervenção, que também contribui para a manutenção da sua situação. É uma afirmação um bocadinho desafiadora, eu diria. Mas isto é uma das coisas que eu pessoalmente sinto na intervenção judicial. Posso Sim, Marta, partilhar claro que aqui sim. convosco, porque eu, entretanto, recebi uma família em que eu revejo então esta afirmação é interessantíssima, porque eu estou a rever aqui esta dinâmica com a qual eu me deparei nesta família, em que a mãe proíbe, não estava a cumprir com o acordo, portanto estava a impedir que o pai fosse buscar o filho, e entretanto foram ao tribunal e o tribunal decidiu, obrigou ela, diz que estou obrigada a entregar o meu filho, eu tenho que entregá-lo, mas não concordo. E andamos nisto. É uma disputa e um conflito enorme entre ela e o pai, e o miúdo está aqui no meio. E repare, consoante a idade do miúdo, podemos ter aqui um miúdo que reage mal a esta obrigação, desta figura da obrigatoriedade imposta por esta figura da autoridade que é o juiz, ok? Que culpabiliza o progenitor que se considera progenitor alienado pela obrigação ditada pelo tribunal, e temos provavelmente um progenitor ou uma progenitora alienador que se vitimiza em função de uma ordem de um terceiro com poder. Isto não ajuda nada a encontrar formas de solução. Não, porque aquilo que faz é este congelamento das narrativas sobre quem é o culpado. Completamente. Eu não consigo, esta mãe, falando da mãe, não consigo que ela saia dessa narrativa em que o pai só faz as coisas para atingi-lo. O miúdo tem 2 anos e meio, E portanto eu ainda faço, está e aqui. agora vou fazer uma daquelas coisas típicas minhas, não é? E porquê que tu queres tirá-la tudo dessa narrativa? Eu não quero tirar. Ah, Eu aqui não estou com papel de mediadora. E eu então sei, eu sei, eu sei, não eu estou sei. naquela, mas estou a tentar ver se consigo envolvê-la no processo e de aceitar que o pai é mais um elemento que tem que estar e que, com o qual ele tem que se relacionar. Ok. Isto leva-me a pensar em várias perguntas. Faz? Só para te fazer pensar, não é? Para pensarmos todos. Sim, sim. Para Eu estou pensarmos numa todos. fase inicial, portanto vai ajudar de certeza. Não é que tu estás numa fase inicial, mas já estás centrada no elemento do bloqueio. Hum, O teu objetivo é o próprio uhum. elemento do bloqueio. Se vais direitinho a ele, vais chocar contra uma parede. Ai, sim, Certo? vou. Sim, sim, já Ok. choquei antes de começar até. Não, eu aqui estava a tentar contextualizar o que eu estou agora Sim, sim, neste. sim, mas percebeste a minha questão. Sim, 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 com certeza que sim. Porque de facto é aquilo que nos leva logo de imediato tentar. Sim. Ou seja, uma mãe que. E é assim, porque eu já me deparei com isto. Ou seja, quando estou a tentar, de repente dou por mim a forçar alguém a querer a afirmar algo que não quer. Já me aconteceu. Eu vou lá, faço os mesmos erros tudinhos que os outros, muitas vezes. Portanto, estou lá. Até que depois acordo, desperto e digo assim: nossa, o que é que tu estás a fazer? Estás absolutamente mergulhada no problema, e estás num emaranhado das suas narrativas. Já estou congelada lá no meio também. Não é? Ok. Puf, bloqueio automático. Temos que sair daqui, a questão é como.
ok? A questão é como. É assim, como é que nós damos lugar a narrativas preferidas a esta, enquanto esta pode estar a ser validada ou pela família, pelos amigos, por aquilo que as pessoas leem na Wikipédia e no Google e na inteligência artificial agora, na IA, portanto no chat GPT, ok? Não, é assim, quando um mediado ou alguém com quem vocês trabalhem vos apareça com duas pastas cheias de artigos e livros, vocês já estão a ver onde é que isto vai dar, não é? Portanto, a mim já me aconteceu. E, portanto, a fundamentação estava toda ali. Portanto, e nós podemos ter uma grande discussão à volta das variações bibliográficas e dos estudos e das evidências feitas, não é? Só que nenhum livro, nenhum manual, nenhum artigo conhece os filhos daquelas pessoas. Nem conhecem a sua história de vida, nem conhecem as suas histórias. Portanto, a ideia é o que é que eu preciso de ir à procura nestas pessoas que têm a ver com, não é? Ajudá-las a dizer que é mais produtivo, eficaz e eficiente para si próprias a desconstrução desta narrativa alienadora do que propriamente a construção de algo mais colaborativo. Porque em alguns momentos depois acontece uma coisa interessante na prática, porque a mim me aconteceu, que é, de repente, aquela que era considerada a mãe alienadora, de repente diz, ok, tem razão, ah, eu estou disponível, neste caso concreto, ela desistiu da alteração da regulação, apostou em manter e em construir uma residência alternada muito mais produtiva e de repente do outro lado, ok, a pessoa que se considerava alienada achou que era o momento de se afirmar e de dizer agora eu vou vingar-me e começa a ter comportamentos de controlo, de exercício de poder, de domínio e quase em espelho reproduzir num outro momento aquilo de que ele se queixava no momento inicial. Um, Portanto, é assim, eu diria que realmente estas situações são bem mais complexas, não é? Do que apenas considerar que há um conceito padrão de comportamento, que aquela pessoa é que tem estes comportamentos e que, portanto, é esta pessoa com a qual temos de intervir e relativamente à qual temos de intervir, proteger as crianças, intervindo também ao nível da condução da preservação do seu bem-estar emocional e psíquico, mas depois esquecemos de que, mas para resolvermos isto, como é que trabalhamos esta relação entre todos? Não é? Porque estamos tão centrados em penalizar quem tem um mau comportamento que nos esquecemos de que vai continuar a ser mãe ou pai destas crianças. Estas crianças vão continuar a ter uma ligação afetiva e emocional com esta pessoa. Continuamos a ter relação. Então, como é que trabalhamos esta relação? Porque para mim isto complexifica esta situação, mas é uma visão muito pessoal, se quiseres. Não, é complexa e o intuito e o foco que eu tento, ou que estou a tentar imprimir, vamos ver se vai resultar, é sempre num plano individual de intervenção daquela criança em que cada parte tem, ao ter o seu contributo, e tem que dar algo para o Sim, mas eu bem-estar. não sei se já reparaste que há uma coisa fantástica. Eu adoro quando os pais chegam à mediação e me dizem assim: o importante são as crianças. E estão completamente de acordo que o importante são as crianças. O problema a seguir é outro. É que cada um deles sabe o que é melhor para as crianças em vez do outro. E muito melhor que o outro. Uhum. Portanto, e nós dizemos assim: estão com o foco nas crianças. Estão? Não.
continuam a discutir entre si quem é que tem mais poder sobre as crianças e mais poder sobre o outro, não é? Claramente. Este Em é termos. este caso é interessantíssimo para podermos depois analisar e trabalhar. Ótimo, se quiseres trazê-lo, eu sou uma mulher feliz, a sério, a sério. Muito bem. Mas, António, tinhas levantado a mão. Obrigada, Marta. Sempre, é sempre bom quando começamos a partilhar as nossas experiências, porque são estas que nos trazem maior claridade. Conta, António. Tinha levantado a mão entretanto, enquanto estava aqui a ouvir, fui à pesquisa de livros sobre alienação. Em Portugal há Uhum. muito pouca coisa. Em Portugal Eventualmente, há muito pouca coisa, sim. até porque não tem a ver propriamente com o Brasil, não é? Onde é lei, mas a Isabel já tem tantos casos, seguramente, que conseguia escrever sobre alguma coisa disso e agitava aqui o país, porque eu acredito que isto vai ser exponencial. Não estamos a falar sobre alienação, estamos a falar sobre divórcios que seguramente vão ser mais complicados, Já sobre, estão a ser, sim. sobre casos, seja crianças, seja de outros casos de violência doméstica, que cada vez vai ser exponencial e que Uhum. não se vê medidas seguramente para poder. E a Isabel, se calhar, era a pessoa ideal para agitar o Eu, frasco com os eu, casos que já eu já eventualmente tem, agito tantos frascos que de vez em quando, assim, mas o frasco é ao tudo. nível nacional, não é? Não é o frasco ao nível da. E é a pessoa É, indicada para isso agora. talvez, não sei. Há muita gente que poderia fazê-lo. Eu acho que a questão está às vezes na perspectiva, e em vez de termos uma perspectiva. Como é que eu me posso expressar corretamente o que é que vai na minha cabeça, que é um grande turbilhão de coisas também. Eu Que não ponho a assim. Isabel a pensar. A Isabel é que me Não, põe não, sempre a não, pensar a não. mim. Ainda bem que me pões a pensar. O que eu creio é que às vezes as respostas, primeiro, não vêm a partir de uma única área de intervenção. Se calhar nós temos que pensar mais também na intervenção de uma forma mais sistémica, de equipa, se quiserem, porque às vezes é isso que precisamos. E não é da intervenção, como a Iveta estava a falar no início, não é? Ora, as crianças e os progenitores já passaram todos por tudo o que poderiam ter passado, até chegarem a um ponto em algum sítio em que não é assim, reparem, já estão tão focados nas suas posições que é muito difícil tirá-los de lá, porque além do mais, tirá-los de lá, ou melhor, para eles saírem dessas posições, o custo pessoal, familiar e emocional é enorme. Porque às vezes nós não temos a noção de como, quando eu faço uma afirmação sobre o outro, aquilo da forma como ele é malévolo, hum, tem uma interferência, tem uma influência negativa nas crianças, da forma como eu construo histórias que duram 1, 2, 3 anos, em que arranjei provas, testemunhas, não é? E de repente, ao fim deste tempo todo, hum, eu vou dizer que afinal eu estou errada e que o outro tem tudo para ser um bom pai ou uma boa mãe. Isto é das coisas mais difíceis que alguém pode fazer na vida. E nem 10 anos de terapia vão lá levar muitas vezes. O grande problema, não é? A Iveta só trouxe logo isto logo no início. O grande problema é que quando nós vamos intervir ao nível da introdução de metodologias que se baseiam no diálogo, não é? Na escuta, no ainda estarem capazes qual é o momento ideal para fazer isto? É que o momento ideal, muitas das vezes, não é exatamente no momento em que a ruptura, ou melhor, em que terminou a relação e eu estou a fazer o luto, porque às vezes o luto também é muito difícil de gerir para eu conseguir perspectivar soluções, ok? Mas muito tempo depois também em que estas narrativas se foram congelando no tempo, também é muito difícil de gerir isto. E principalmente quando passaram por vários tipos de intervenção, que se focaram da mesma forma, ou às vezes com pequenas, ligeiras alterações, exatamente na situação problema, e de repente já sabem o que é ou seja,
há uma espécie de programação que é muito difícil de desprogramar nestas pessoas. E não tem a ver com nível social, nível de educação, idade. Eu creio que isto acontece em todos. Portanto, ou encontramos formas de que, por isso, se calhar a mim me faz mais sentido olhar para isto a partir desta ideia de práticas alienadoras familiares, para eu poder pensar no quê? De que forma é que cada elemento da família contribui com o seu comportamento, ou seja, com a sua resposta em espelho, ou com a sua resposta recíproca, ou com o seu próprio com o seu próprio comportamento, com o seu próprio posicionamento perante a situação, como é que cada elemento contribui para que o jogo da alienação se mantenha. E seja mais simples de desbloquear, ou seja, possa nos conduzir a encontrar vias de desbloqueamento, sim, Marta, já vamos, vias de desbloqueamento, que se nós apenas nos focarmos na relação entre dois, não vamos conseguir muitas das vezes retirá-los desta posição de bipolarização, de que um está certo e outro errado, um é mau, outro é bom. Muitas das vezes aquilo que eu sinto naquilo que eu leio em algumas coisas sobre síndrome de alienação parental é que nos colocamos sempre neste jogo. É que se um é o alienador, é mau. O outro alienado é bom. E quando fazemos isto, quando jogamos com esta ideia desta forma, na verdade estamos a contribuir para a continuidade do jogo alienador. Não há pessoas absolutamente más, não há pessoas absolutamente boas. Há que perceber de que forma é que na relação estes comportamentos ganham sentido. E às vezes, é o que eu digo, o nível de responsabilidade pode ser diferente. Há comportamentos de um que são mais danosos do que os do outro, mas às vezes a forma como nós respondemos a um determinado comportamento permite que este se perpetue. Digo eu. Não é? Sim, António. Só que o António vai responder a isto, o António e Marta decidam Só- entre vocês. Sim, diz, António. Se quiser, força, Marta, ou então, só para. Força, força. Só para terminar, então. E a dificuldade que existe, seguramente, quando uma das partes ou mais partes não estão disponíveis para colaborar no que é que seja. Porque a maior parte das vezes, se calhar, quem pratica essas Sim. coisas é quem não está disponível para nada. Não está porque perde. Pois. E isto perpetua-se no tempo de 2 anos, 10 anos, é o que for. Não está, porque se eu entrar num processo de diálogo, porque é que a mediação pode ser tão difícil aqui? Porque implica encontrar soluções cooperativas. Ora, se eu acho que o outro é absolutamente mau, como é que eu vou cooperar com aquilo que é absolutamente mau? É impossível. E, portanto, o ponto de partida para alguém que entra numa mediação ou em qualquer tipo de processo de diálogo, colocando-se nesta posição de que eu tenho razão, eu sou bom, eu sei o que é bom para os meus filhos e os comportamentos do outro são inadmissíveis. A litigância é a melhor expressão disto. Portanto, ou saímos nós próprios enquanto profissionais destas narrativas, ou se continuamos a fixá-las a este nível, ou seja, a reproduzir estas afirmações, dando-lhes um contexto teórico, académico, a verdade é que tendemos a perpetuar esta posição. Ou seja, o que é que pode fazer alguém sair da posição de acusador, sendo que o outro é o diabo, o outro tem comportamentos que colocam os meus filhos em risco. Eu não estou a dizer que não há progenitores que não têm comportamentos que colocam os filhos em risco, claro que têm. Não se trata disto. Não vou dizer que estas pessoas, ainda para mais, estão em verdadeiro sofrimento. Não vou dizer que não estão, porque estão. Muitas das vezes, quer o progenitor alienante, quer o progenitor alienado, ambos estão em sofrimento. E às vezes temos que ter suficiente compaixão, eu diria que se calhar esta é a melhor palavra, e capacidade de compreensão de que ambos estão em sofrimento e de onde é que vem este sofrimento. E muitas das vezes este sofrimento vem de uma relação, vem da relação que estabeleceram antes.
não é? Digam-me como é que foi o vosso casamento, eu digo-vos como é que vai ser o vosso divórcio. Ahm, a, a relação no divórcio não surge do nada. Ela foi construída ao longo de algum tempo. Ou então não teve nenhum tipo de construção, não é? Temos uma relação de um mês, engravidei e depois tenho que fazer uma regulação de responsabilidades parentais e estabelecer uma parentalidade cooperativa, colaborativa com alguém com quem eu não tenho sequer uma relação construída. E o que é engraçado é que o Covid trouxe-nos muitas situações destas, mais até. Ok? E portanto, mas isto aqui só para não desviarmos, mas no fundo é assim, o meio das relações é tão complexo que olharmos de uma forma tão dualista e tão fixa para esta problemática, aquilo que faz é com que nós próprios entramos já no espaço de resolução de problema bloqueados. Mas Marta, tu ias dizer, desculpa. Ia falar na questão de como quem está à volta, familiares, amigos, vizinhos, serviços, podem perpetuar ou não. Ia dar um exemplo muito concreto que esta progenitora pediu-me para eu escrever um relatóriozinho a dizer que considerava que era importante ela manter as terapias e manter o nosso serviço para entregar no tribunal. Eu posso te explicar como é que se pode perpetuar. Imagina um pai acusado de maus tratos aos seus filhos, acusado no âmbito não de um processo de promoção ou de uma queixa apresentada na CPCJ, mas numa regulação de responsabilidades parentais. Portanto, tem a progenitora a pedir a alteração da regulação por maus tratos físicos do pai e de um familiar próximo. E de repente, não é? O que é que acontece? Há maus tratos, por precaução, limita-se automaticamente o acesso deste pai às crianças. Só que depois a precaução leva 6 meses, 9 meses, 1 ano a resolver-se. E entretanto, não é? Este progenitor vai ficando cada vez mais afastado dos seus filhos. Não se juntou nada ao processo, porque entretanto vêm as equipas de acompanhamento dos tribunais, vem toda a investigação à volta da situação, vêm os relatórios, entretanto depois já há greve nos tribunais, dos oficiais de justiça, e lá há mais coisas adiadas, e entretanto tenho um pai que não consegue estar com os filhos, tenho salvo seja, há quase 1 ano. Sendo que, em termos de prova daquilo que alguém o acusou, ainda não se viu nada. Mas, entretanto, tenho uma criança zangada que diz ao pai, com quem consegue falar semanalmente, em videoconferência, com a mãe ao lado, que desliga a chamada quando a conversa não interessa, a dizer: pai, porque é que não vens buscar? Pai, porque é que não vens estar comigo? Já não gostas de mim? Estás zangado comigo? Tenho uma criança de 7 anos a dizer isto ao vivo e em direto. Né? Tenho um de 10 muito E zangado porque tu nos maltratas. É isto que a mãe diz, tu nos maltratas. isto quando realmente a própria criança não começa a ficar com a ideia que de facto não está em segurança quando, pronto, na presença do pai, né? Vai embalado na conversa. Há uma coisa que é assim, repara, esta criança de 7 anos ou a de 10, pensa nisto, é assim, estão todos os dias, vivem diariamente com um dos progenitores. Dependem afetiva e emocionalmente, e não só no que é a satisfação das suas necessidades daquele progenitor ou progenitora. E, portanto, com quem é que eles têm que estabelecer uma relação? Com essa pessoa. A quem é que eles vão colocar em causa? O outro que não está. Porque não está. Às vezes a nossa dificuldade é de nos
nos colocarmos no que pode ser o raciocínio ou o pensamento sobre a situação de uma criança. O que é que uma Mas criança esta pode pensar? desculpa, Sim, desculpa, Susana, sim. aquilo que o João estava a dizer, eu sinto muito isso e eu ia há bocadinho dizer isso por acaso. Esta questão exatamente de qual é, independentemente de quem é o alienador, porque assim, o manipulador fracassado, como diz aqui no texto, e o Uhum. bem-sucedido, E o bem-sucedido, sim. estão os dois a transmitir uma imagem de insegurança, porque falam os dois mal, não é? Portanto, estão a alienar de qualquer maneira o outro progenitor quando tem a oportunidade, e isto desprotege muito os miúdos, porque os miúdos sentem-se completamente num barco à deriva e não há pilares, nem há Claro. um. Pronto. Claro, E isto é de um nível de afetivamente e emocionalmente, é uma coisa devastadora para uma criança, claro que é. porque não estou bem em lado nenhum. E também há outra questão que as pessoas tendem a ignorar, que é, numa situação, e eu tenho feito isto naquela última mediação que tivemos as duas, que eu te pedi ajuda, Uhum. eu tive muito que trabalhar com o pai exatamente, pronto, a questão exatamente como é que ele reconquistava as miúdas, porque tive que lhe explicar quase como se ele tivesse 4 anos, literalmente, porque é que as miúdas tinham aquele tipo de lealdade férrea com a mãe e não tinham empatia nenhuma com ele, porque obviamente, e isto também tem a ver com culturalidade, e eu cada vez mais, mesmo na terapia, venho mais à baila à cultura e isso nesse aspecto a mediação ajudou-me bastante, porque há Uhum. muitas coisas, há muitos problemas que não têm nada a ver com as vivências das pessoas, mas têm somente com as vivências culturais que as pessoas estão inseridas, e que é exatamente a questão das crianças têm tendência sempre, mas sempre, isto é uma coisa biologicamente determinada, ficar leais a quem eles acham que é mais fraco, a quem eles acham que sofre mais, a quem eles acham que de alguma forma ficou mais desprotegido numa situação de conflito. Seja e não interessa nada se o pai não sei se a coisa já não estava bem, ou se eles discutiam muito, ou se discutiam pouco, ou se a mãe até mostrava facas ao pai, isso não interessa nada. Foi o pai que foi-se embora, que deixou a mãe, que não sei o quê, pronto. E eles ficam inabalavelmente sempre do lado da pessoa que eles sentem. Não é exatamente, depois, obviamente, isto não é uma coisa racional. Mas não se esqueçam depois que eu estava aqui à procura de uma coisa num texto que encontrei hoje. Encontrei porque andei à procura, claro, daquelas coisas. Mas num texto que encontrei hoje, e eu estava a pensar que uma das questões que nós devemos colocar sobre a judicialização deste tema, ok? Tem a ver que no contexto judicial andamos sempre à procura de quem tem razão e de quem é que é o culpado. Portanto, introduzir esta história no contexto judicial implica entrarmos neste tipo de discursos. E hoje eu diria que às vezes há no fundo uma relação de grande ambiguidade dos casais litigantes com a justiça na área da família, porque a justiça na área da família tem-se vindo a transformar em algo mais dialogante e mais colaborativo, sempre no sentido de que as famílias sejam capazes de encontrar as suas soluções, ou seja, em que há uma menor intervenção da autoridade, mas as famílias continuam a ir para os tribunais à procura da figura da autoridade que lhes dê razão e declare que o outro é culpado e que merece castigo. E isto, neste momento, socialmente, gera uma grande ambivalência, ok? Nas pessoas que recorrem à justiça ou que recorrem aos serviços que estão à volta da justiça. E que muitas das vezes são os serviços que constroem e que produzem relatórios que lhes permitem, em contexto de justiça, manter esta ideia de quem tem razão e de quem é culpado. Perpetuando muitas das vezes situações de violência ou este jogo alienador.
Nós deveríamos refletir sobre as diferentes velocidades a que, enquanto profissionais a trabalhar em diferentes contextos à volta da família, ok? Estas diferentes velocidades e convicções à volta da intervenção, de que forma é que prejudicam o trabalho essencial a fazer com famílias que estão em situação de crise. Não é? Diz, Iveta, desculpa, deixei-te aí à espera. Não. Concluíste um bocadinho o que eu ia dizer. É assim, eu daquilo que tenho estado aqui a ouvir e estou a gostar imenso. Efetivamente, o meu papel já está assim um bocadinho numa fase em que não há uma procura, mas sim uma imposição, não é? É um bocadinho diferente a Sim. nossa intervenção. No entanto, eu sou uma das defensoras e eu também sou uma mulher que fala muito e que defendo muito aquilo em que acredito. Quero acreditar que a própria Lei de Promoção e Proteção nesta situação de litigância vai ter que rapidamente contextualizar aqui a questão da alienação, porque em situações de litigância, a forense e os relatórios forenses são cada vez mais solicitados e cada vez mais envolvidos, e depois esta litigância, quando chega a um nível tal, e uma das coisas que me levou a procurar aqui algumas coisas é que, por exemplo, são as queixas, crimes contra os sistemas, não é? Porque estes pais, quando estão, Sim. não é? E o impacto que isto tem nas pessoas que estão a trabalhar muitas das vezes, quer como mediadores, quer como outra profissão que tenham a desempenhar, e que, por exemplo, eu sou a própria, como muitas vezes a tribunal, e que digo para não ser, ou seja, para evitarmos que esta situação escale, poderia haver aqui terapias, poderia haver aqui encaminhamentos diversos que não fosse pela imposição da presença, conforme estava aqui a ser dito, por exemplo, termos que ir obrigatoriamente buscar a criança à casa do pai ou da mãe, pronto, e tem que se lá ir acompanhado e tem que se tirar a criança muitas Sim, das vezes exatamente. Sim. à força, não é? Sim. E depois, Sim. judicialmente, ou seja, estes pais procuram cada vez mais aquilo que aqui estava a ser dito, não é? Quer seja psicologias, advogados, tribunais, juízes, para protelar o seu parecer e o seu entendimento, não é? E nunca há preocupação pelo bem-estar da criança, por muito que se lhe tente explicar. E também às vezes gostava de perceber, mas não percebo e não entendo o porquê, muitas das vezes, o porquê termos crianças com 2 anos já tão instrumentalizadas, que depois já conseguimos. Eu tenho uma criança agora em processo em acompanhamento com 2 anos e meio, vai para uma perícia forense para saber se é importante ir para o pai. E penso que se a própria lei de promoção e quem tem competência para alterar não enquadrar legalmente o síndrome ou alienação parental, ou o que queiramos chamar, para podermos agir mais precocemente, quero eu acreditar que vamos escalar e que vamos chegar a uma situação onde é que depois, quando, como é a minha situação, os processos são impostos, nesta situação que eu estou a dizer de uma criança com 2 anos e meio, começou em CAFAP com 3 meses. A minha única questão, e se calhar eu vou-vos pôr aqui só uma coisinha que eu fiz, só por brincadeira, desculpem lá, eu pus aqui um inquérito sobre se síndrome de alienação parental deve ter a expressão de lei. E, portanto, as respostas são sim no contexto do direito da família, sim enquanto tipo criminal, não, pura e simplesmente, ou não, deveria antes ser enquadrado enquanto patologia. Deixa-vos aqui um bocadinho, ok, a ideia de respondam só por curiosidade, não é? O que é que ela poderia ser? A mim o que me custa em transformá-lo em tipo jurídico, eu vou-vos dizer o porquê. Eu nunca posso esquecer-me da minha costela de advogada, não é? E de muitas das vezes como é que os advogados funcionam. E as histórias em tribunal, que são contadas não diretamente pelas partes, mas pelos advogados, têm tendência a ser contadas de forma que a história se encaixe naquilo que queremos configurar.
Portanto, ou aqui também trabalhamos naquilo que seja uma cultura do que é um sistema, como a Renata costuma dizer, amigo da criança e da família, ok? Seja, ou trabalhamos na criação dessa cultura nas pessoas que trabalham à volta da família, quer no contexto judicial, quer no contexto não judicial. Ou se não trabalharmos esta cultura, vamos todos a ter a tendência a fazer uma coisa que é, primeiro lançamos a seta, depois desenhamos o alvo. Porque no fundo é isso que fazemos muitas vezes no sistema judicial, não é? Posso aproveitar o que Sim. diz Isabel? Desculpe. Isto é uma Ouvi muito conversa. atentamente a anterior Uhum. interlocutora. Estamos aqui, sabem que estamos aqui num dilema entre o sim e o não. Não sei se já repararam. O Ainda dilema bem, é ainda entre o bem. sim e o não. Ainda bem, porque Estamos significa empatados. que a discussão então é mais do que necessária. Também é e complexa. reflexão. É complexa. Sim. Sim. Então, sobre advogados, eu tenho a ideia que os pais e outros familiares muitas vezes não têm sequer a noção do que o advogado ou a advogada está a alinhar no seu percurso processual, Sim. porque podem estar em conflito e não absolutamente em litigância, mas são tentados a isso. Ora, se estivermos a falar de advogados e advogadas que não tenham a mais pequena noção do que é a família ou as famílias em cada um dos seus elementos e nas suas dinâmicas, diversíssimas dinâmicas, Sim. difícil é que uma pessoa que não seja jurista, e muitas vezes nós, porque sabemos também daquilo que passa na cabeça dos advogados, mas uma pessoa que não é jurista confia no seu advogado, e nós que estamos enquanto agentes a E às lidar vezes quer todos os que o dias. advogado guerreie. Isso mesmo, e Não é? portanto, daí dizer que podem estar em Sim, conflito, quer mas um guerreiro. estendem passadeiras Sim. para o litígio de forma cabal, quer na linguagem que utilizam, quer Sim. nos momentos que avançam com peças que são absolutamente desnecessárias para o tribunal, quer quando não têm a percepção do que é o efeito da entrada dessa peça. O que é pôr um pai e uma mãe a ler essa peça, a Ou que é partilhá-la, depois porem a partilhar esse pai ou essa mãe a partilhá-lo com os filhos. precisamente, e com os outros elementos da família. Portanto, há uma comunidade, como a Isabel E há pouco entramos em dizia, há toda comportamentos uma comunidade. alienadores, mesmo que não haja alienação parental. Precisamente. Isso é um jogo alienador. Em violências a diversíssimos níveis, agressividades, linguagens impróprias que levam a uns e a outras, e portanto também sei que a Isabel felizmente muitos agentes da área das famílias e das crianças a favor da construção de agentes para trabalharem especificamente nestas áreas, incluindo, desde logo, os advogados. Bem, eu também já advoguei, estou à vontade para falar sobre isto. São perfeitos bidões de gasolina, muito do que se escreve, muitas das frases que são escritas por advogados e plasmadas, muitas vezes reproduzidas também naquilo que acabam por ser as peças de técnicos de EMAT, de comissões de promoção e proteção, até dos mediadores, enfim, no âmbito da confidencialidade das sessões, muita coisa pode acontecer, inclusive é valorizar-se indevidamente aquilo que não é suscetível de ser valorizado, porque há sessões individuais, não é? Sim. E quer se queira, quer não, Às vezes. as partes têm a oportunidade de partilhar, bem, tentando influenciar ou não, aquilo O problema é que que eu acho que se são os escuta conteúdos pouco. dos dossiês, quando Sim, existem. mas Renata, mas escuta-se pouco. Acho que se fala muito e escuta-se pouco. E
Escutar as pessoas a um nível mais profundo. Sim, só Eu conversar, não, se calhar, não é só estar com e conversar e chamar sim. o todo da família. E este todo pode ter diferentes dimensões e profundidades e Renata, alcances. alargar eu acho que se calhar uma das coisas que nos falta muitas vezes quando lidamos com este problema, e se calhar a Renata e as outras pessoas que tiveram formação comigo já estão fartos de me ouvir falar nisto, mas termos a ideia de que quando começamos uma intervenção, não tem a ver com definir automaticamente o problema, tem a ver com alargar a compreensão sobre o que se está a passar, para que aqueles que estão envolvidos no problema o possam realmente definir, ou possam definir qual é o problema. Desde Agora, logo compreender quem são os que estão envolvidos, não é? tudo, Porque alargar a compreensão é isso. Sim, Alargar a sim. compreensão é perceber quem é que está envolvido, mas mais de quem está envolvido, é quais são os efeitos de que cada um dos que estão envolvidos tem no todo e em cada um dos envolvidos. E É esta assim mesmo, compreensão, sim. não É é? assim mesmo, Implica, desde logo, não é? sim. Isto implica nós temos uma ideia de alargar muito mais o âmbito do que focar logo naquilo que nos é indicado por outrem que é a situação problemática. E nós temos esta tendência, não é? Imbicamos e focamos no problema tal como ele nos foi definido. Nós não alargamos a compreensão sobre as histórias que nos são trazidas para percebermos os seus efeitos. E aquilo que nós temos de perceber são os efeitos. O que é que aquilo que eu estou a viver e da forma como eu estou a agir está a ter como efeito no outro, nos outros, nas pessoas com quem neste sistema eu estou a lidar, eu estou a trabalhar, eu estou a viver, eu me tenho de relacionar. Portanto, se eu não Agir ou não tenho. agir, não é? Agir ou não Exatamente, agir. exatamente. Agora, se eu entro, por exemplo, uma mediação, em que eu entro para uma mediação dizendo assim, há aqui uma situação de alienação parental, na realidade, como profissional, eu é que já estou a entrar alienada e surda. Preciso de me afastar e preciso de ampliar a minha visão, ou seja, sair do meu quadradinho de televisão ou de zoom para fazer um zoom mais amplo, não é? Sim, começando, se me Sim, permite, de sim. De juridicizar a conversa. É isso mesmo, Sim. o que é violência ganha uma dimensão jurídica imediata, o que é alienação igualmente, o que Mas há por exemplo, conceitos que estão mas por exemplo, a mim acontece, fervilhantes não é? Que que às não vezes em trazem. mediação, mas Renata, que agora disseste uma coisa muito interessante, que é assim, acontece muitas vezes em mediação uma coisa engraçada, que aquilo que as partes não chamavam de violência é violência. Não há dúvida, sim. Ou Se calhar peca-se seja, por excesso e por defeito, quem não usa os conceitos, não é? não A palavra é. conflito, bem percebemos, Sim. anda uma família Quem me às conhece, avessas, mas sim. dizer a palavra conflito, não, ninguém está em conflito. É assim, quem me conhece E sabe que eu uso ninguém é todas as violento palavras. sendo expressa e tacitamente, muitas vezes. Eu não troco a palavra conflito pela palavra problema ou questão só por trocar. Aliás, eu gosto de usar a palavra para que eles me possam dizer que não estão em conflito. E então vamos falar sobre a palavra conflito e vamos falar então sobre o que é que lhes faz sentido chamar à situação. Porque isso também tem uma história. Porque isso também implica a construção de um conceito. E porque isso implica a construção de história. Não é? Se alguém me diz, isto não é um conflito, é um problema, vai-me ter a explicar como é que faz essa distinção. Onde é que aprendeu a fazê-la? O que é que isto implica em termos concretos? E só isto já é um alargamento de história. Quando o mediador mete na cabeça que tem que substituir a palavra conflito pela palavra problema, automaticamente está a criar para si a sua própria limitação. Porque quem define a linguagem da mediação e a linguagem da relação não é o mediador. É o mediador em cooperação com os mediados. Esta é uma ligação que tem de existir. Não é? E os conceitos, a forma como utilizamos os conceitos tem de ser negociada.
Porque quem é que me diz que os meus mediados têm exatamente o mesmo conceito de conflito ou de problema ou de questão que eu tenho? Não tiraram o mesmo curso que eu? Não leram o mesmo dicionário? Podem ter tido dicionários diferentes, tiveram experiências diferentes, decididamente, que as levam a olhar para um problema ou um conflito de forma diferente que eu olho. E isto altera a utilização do conceito. Portanto, quando eu parto do princípio de que tenho que alterar a minha linguagem sobre si, às vezes a alteração da minha linguagem em função daquilo que eu acho que é correto é uma violência relativamente à individualidade e à expressão do outro que está em diálogo comigo. Isto tem de ser negociado, não é impor. A própria linguagem utilizada num diálogo é uma linguagem negociada no sentido que eu escuto, permito que me escutem, negocio a interpretação daquilo que ambos estamos a escutar. E negocio porque todo o diálogo é interpretativo. Eu escuto, como vocês neste momento estão a escutar, e estão a interpretar aquilo que eu digo, em função da vossa experiência, dos vossos modelos de formação, das vossas convicções, dos vossos valores. O que quer dizer que ninguém aqui está a interpretar exatamente o mesmo. Podem estar a interpretar coisas similares, mas não exatamente o mesmo. O que significa que, em determinado momento no nosso diálogo, nós temos de estar suficientemente abertos para perceber em que é que vocês contribuíram para um alargamento da minha percepção, em que é que eu contribuí para um alargamento da vossa percepção e da compreensão daquilo que estamos aqui a construir. Dialogar só vale a pena se for assim. Refletir só vale a pena se for assim. Não é? Não há verdades escritas na pedra, não é? Isso os 10 mandamentos, e ainda não sei onde é que estão as pedras, mas pronto, nem os 10 mandamentos se calhar, mais os 10 mandamentos do que os 10 mandamentos, mas não estão. Portanto, se não há verdades escritas na pedra, nós precisamos sempre de trabalhar o que é o nosso conceito, a nossa linguagem, a nossa postura no diálogo. Isto também com os nossos mediados. Quando o mediado me diz, ela é uma alienadora, isto é alienação parental. E já não é a primeira vez que alguém me traz isto. Aquilo que eu tenho que falar sobre a pessoa não é então o que é que ela fez para me dizer que é alienação parental. Não, eu primeiro tenho de negociar porque, onde é que ele foi buscar, percebem? O que é isto de alienação parental? Como é que construiu o conceito? Onde é que o aprendeu? Quando aprendeu, quais são as concretizações da experiência que lhe permitem fazer uma comparação e dizer sim, isto é aquilo. Porque só aí é que eu posso começar a desconstruir. Tenho de perceber como é que foi construído o conceito para esta pessoa. Senão não há desconstrução possível do discurso. Agora, isto dá muito trabalho. Mais do que dar muito trabalho, implica da parte do profissional uma postura que não é uma postura de privilégio. É uma consciência do privilégio de estar a conduzir um diálogo, ok? Esta consciência de privilégio, que é poder, porque é um privilégio atribuído pela pessoa que está connosco. Mas sempre que nós estamos numa via de assentimento relativamente àquilo que traz, porque entendemos o conceito, e se a pessoa utiliza aquele conceito que nós conhecemos, dizemos assim, ok, eu isto percebo, e automaticamente acho que está a falar exatamente daquilo que eu penso que é o conceito e como é que ele se aplica, então já nos bloqueamos. Eu preciso de sair da minha área de conhecimento para perceber o que é que o outro conhece. E isto para o profissional eu diria que é uma coisa muito difícil, porque não é esta a nossa aprendizagem. E já são 10h15, não sei se vocês já perceberam. Ainda bem que agora com as televisões inteligentes a gente pode pôr para trás o programa.
E podemos sempre ir ver quem é que ganhou, se foi o Sporting ou se foi quem, não sei com quem é que estava a jogar. Mas sei que hoje tive um grande problema, que é que uma série de sportinguistas que hoje foram ver o futebol ou estão a ouvir o relato. A Branca não me vai perdoar eu ter dito isto e ainda por cima fica gravado. Ok, bom, o que é que vocês gostariam de dizer para, como encerramento, se quiserem, porque já são 10h15, não vos vou ter aqui muito, isto dava para ter uma conversa muito longa. Mas imagino que cada um de vós gostaria de dizer algo para podermos encerrar esta conversa. Vamos ter mais reflexões, não se preocupem. Para o ano, temos um ano com 12 meses, portanto, 12 encontros estão marcados. Os 3 primeiros já estão definidos e os outros já se começam a definir. É verdade. Portanto, eu disse no outro grupo em novembro, não é? Portanto, em janeiro temos biblioterapia. A Teresa Leal vai nos trazer um bocadinho do seu trabalho com biblioterapia. Depois, em fevereiro, temos a Susana Silva, que nos vai trazer um bocadinho de como é que ela integra a logoterapia na mediação familiar, como é que usa, portanto, também pode ser interessante. Em março vamos ter a Sofia Rodrigues, que vocês provavelmente não conhecem, mas que nos vai trazer as práticas colaborativas, algo que eu acho importantíssimo trazermos também para o plano da mediação familiar. E portanto, para mim é o meu novo tema de eleição, as práticas colaborativas dialógicas. Portanto, vamos ter. E eu estou a tentar encontrar alguém já para abril também, que nos possa vir falar um bocadinho sobre o burnout dos mediadores familiares e dos profissionais que trabalham com família, e das respostas a este burnout. Porque isto também é importante em termos de desenvolvimento profissional. Portanto, estão a ver, começamos a ter tudo muito desenhado já para 2024. Eu tinha que me entreter com alguma coisa. Portanto, Já tem pouco, não é? eu também aprendo imenso, portanto, não faço isto por altruísmo puro, ok? É por egoísmo puro. Posso confirmar isso, é egoísmo puro. Está bem, mas pronto, tem aí uma série de temas, portanto estejam atentos, nós vamos tendo isto em divulgação, como sabem, ok? Os E a dias ainda não ideia estão. também... Ai, peço Os desculpa, dias já estão Isabel. definidos, já, os dias já estão definidos. Eu só estou à espera, eu imagino que para a semana já tenha o calendário proposto, só estou à espera que as pessoas que vão fazer a dinamização da sessão comigo me enviem os elementos necessários, está bem? Eu Queria ouvi fazer falar divulgação. num curso de Direitos e Deveres Madastrais e Padastrais. Ai, Ou é foi um mero verdade. requerimento? Ouvi falar Não, com isso uma adesão assim sim, logo. entrou-me um requerimento e já comecei a pensar no assunto. Renata, não se Pronto, preocupe, então mas já comecei a pensar no não assunto, tinha já. bem a certeza. Ainda bem. Já comecei a pensar no assunto. Qual seria a abordagem? Já me vieram perguntar quando é que era. Ok, está bem, está bem. Então, Está na no próxima forno, foi o que semana eu já tenho uma respondi. resposta. Está no ponto, está. No forno. Mas já comecei a pensar, não, já está no ponto, não está no forno. Está no forno, mas já está no ponto. Portanto, já está quase para sair, está bem? Ok. Bom, Sílvia, conta. Pois eu por acaso estava fresquinho, por isso ajuda mais. Ontem fui à procura de uma coisa no El Corte Inglês e daqui de Gaia, e tanto lá em cima, ao pé do restaurantezinho, onde está agora os brinquedos, encontrei um avô, tinha todo o ar de avô, muito bem vestido, com um discurso tal que eu estive à espera que o senhor acabasse de falar e para lhe entregar o meu cartão de mediadora de conflitos familiares, porque ele estava a ameaçar a nora
que ir para tribunal alterar a regulação das suas responsabilidades parentais e ele estava com a avó e iam pagar o lanche à criança de 4 ou 5 anos. E eu disse, mas porquê é que estes senhores estão aqui? Porquê é que este senhor está aqui com este discurso num espaço público? Não conhecem a mediação, de certeza absoluta, não é? Porque senão não estava com aquele ar todo. Estariam na mesma. Quanto mais não fosse pelo gosto que isso dá. Esse é o nosso problema, sabem? É assim, o conflito às vezes é bem mais divertido do que resolver os problemas. Fomos para casa, só estava eu a assistir e eu assim, É o nosso Aqui- lado infantil, Sílvia. Enquanto Sim. estamos em conflito, a culpa é do outro. sim. Quando estamos em mediação, também somos responsáveis. Por isso é que eu estava à procura do meu É cartão doloroso. para lhe dar. Eu costumo distribuí-lo nos casamentos. Acho muito mais eficaz. Olha, Só por Sílvia, brincadeira. Obrigada por é o outro curso sobre direitos e deveres abolengos. É. E venha, 2024 vai ser top. opa, Sim, e sim, venha sim, ao sim, livro. sim. Venha ao livro, Francisca Isabel. Força, Tá bem, traz tá o bem, livro. Está na tá moda. bem. Está na moda, não está? Nem que Tá, seja tá. um e-bookzinho. faz Tá favor. bem. Tá bem, ok. Mais. Maria José, tu hoje estás tão caladinha que até digo assim, bom, isto trabalho, o novo trabalho está a puxar muito por ti. Não teve a ver com isso. Eu não tive a Estou a oportunidade de brincar. ler. Uhum. Eu já conhecia algumas coisas do Naturalmente. Linares. Ele teve a dar formação da inteligência do terapeuta Sim. e eu fiz a formação e gostei imenso do senhor. Mas Uhum. confesso que eu não tive a oportunidade de ler, e sobre esta questão da alienação interessa-me o tema, óbvio, mas não me sinto suficientemente à vontade para Ok. falar agora sobre isso. Eu ponho o livro na nossa biblioteca, Sim, obrigada. está bem? Pronto. Obrigada. É o que vale o gosto de pertencer a este grupo, é que depois o grupo tem uma biblioteca privada, não tem assim de vez em quando umas surpresas em formato de e-book. Ok, eu ponho lá. Acho que vale a pena ler. É assim, não sei se já alguns de vocês que me conhecem já repararam que é assim. Eu dou muita atenção a algumas publicações na área da terapia familiar, que eu acho que são leituras importantes para quem é mediador familiar. Porque na área da mediação familiar, aquilo que é escrito, para mim, muito do que é escrito ainda está num contexto de mediação judicializada. E, portanto, e com pouco trabalho feito sobre a relação entre o casal parental. E a terapia familiar traz muitas vezes este espaço de conhecimento. Ok? Estamos muito focados em quais são as alíneas da regulação das responsabilidades parentais e depois desfocamos de que para chegar aí temos que trabalhar a relação primeiro. É isso. Mas, João, ouvi-te pouco hoje, mas se calhar o problema é meu. Eu ouvi as outras pessoas a falar. Não, é assim, de uma forma resumida, sobre esta questão da alienação parental, eu acho que devem haver os dois movimentos. Eu acho que, por um lado, sim, deve-se trabalhar uma perspectiva mais terapêutica para trabalhar a relação, mas isso não significa que não se possa, ou que não possa ter consequências a nível de um código penal. Porque Sabes que eu sou efetivamente. daquelas pessoas que acho que o penal não deve entrar na família assim interrompendo, mas isso é convicção pessoal. Pronto. Porque efetivamente, é assim, eu vejo uma alienação parental, e atenção que aqui, claro, numa perspectiva do Código Penal teria que ser devidamente comprovado, naturalmente, mas eu vejo como uma ofensa a direitos fundamentais humanos. E como tal,
Eu acho Mas porquê é que temos que ter um síndrome de alienação parental quando os comportamentos alienadores, muitos deles já são abusivos e podemos enquadrá-los juridicamente? A minha questão é porque é que temos necessariamente que enquadrar juridicamente um síndrome quando muitos dos comportamentos alienadores já podem ser enquadrados juridicamente, principalmente isso também é verdade. quando estão ao nível do abuso e dos maus tratos. Será Isso- que se colocarmos a questão do síndrome e para se verificar o síndrome há um conjunto de requisitos para que ele se verifique, não vamos estar a, a negar espaço aos abusos e aos maus tratos? Ou seja, a distrairmos-nos para construirmos não é construirmos o conceito, mas sim para construirmos esta ideia de que o que existe neste caso é um síndrome de alienação parental. Por vezes aquilo que fazemos é desfocamos-nos daquilo que realmente acontece e onde já há maus tratos e já há abusos e onde já se pode intervir. Até parece que não podemos intervir porque não existe síndrome de alienação parental, e isso não é verdade. Isso eu também concordo. Eu não sei até que ponto é que é realmente desviar. Mas calhar É como sim. no Eu, bullying. eu percebo essa situação, porque de facto a nível de comportamentos, sim, já estão previstos. Só O que a mim, que sim, sim, desculpa. não, ia dizer, só que muitas das vezes, como é que eu ia dizer? Há situações que, apesar de estarem previstas naquilo que já está escrito, o nosso próprio pensamento não associa uma coisa à outra. E isso é o mal. Mas a questão é quando tu criminalizas e há um que é culpado, acabaste de desresponsabilizar o outro que contribuiu para o jogo alienador. Não Este é necessariamente, outro. porque o facto Ok? de Não uma pessoa ter, necessariamente. o Sim. facto de uma pessoa ter um comportamento, não é, negativo, não significa que a outra também não possa tê-lo. Mas isso não é o jogo de tribunal, João. Pois, mas eu geralmente não jogo o jogo de ninguém. Eu sei, mas quando estás a fazer essa proposta, ou seja, estás a fazer essa proposta, não, desculpa, aquilo que estás a defender é um pouco isto, é assim, a minha questão é a maneira como focamos num indivíduo apenas, e ao focar dizendo este é o culpado, e portanto se o neutralizarmos tudo se resolve, porque no fundo é isto. Neutralizamos aquilo e deixa de existir alienação. E isto é mentira. É assim, Para mim, todos. ou seja, não Pronto, acontece assim. Porque na realidade é assim, o jogo alienador continua. Mesmo que tenhas uma pessoa presa por ser alienador. é assim, eu consigo. Lá está, é essa a questão. É, ah, para mim, atribuir culpa a uma pessoa não retira culpa de outra, ou não retira necessariamente culpa de outra. Ah, Mas quem vai a tribunal a acusar alguém mas e sobre diz o aqueles outro é culpado comportamentos, sobre isto, sobre esses comportamentos, a verdade é que. Repara uma coisa que isto acontece nos tribunais de família neste momento. Dolo, a culpa, não é? De quando Sim, resvalamos para o crime, desculpem, estava aqui a sim, pensar, é isso, é é referir os 5 elementos do tipo do tipo, sim, e um ganha tudo e o outro não ganha nada, quando na alienação há concorrência de práticas, de atos qualificados na lei penal como crime, sim, sim, que já estão. se a alienação parental for tipificada, não é isto, falando assim mais juridiquês. E, portanto, vai haver um que ganha e um que perde quando é em direito da família, quando nos assuntos das famílias e das crianças, ainda mais se estamos a trabalhar as questões do ponto de vista do win-win, tendencialmente, então criminalizar, judicializar ainda mais em sede criminal, bem, é não deixar espaço a um deles para ter alguma
responsabilidade, para não se falar em culpa nem dolo, os elementos da responsabilidade, enfim, para que o outro tenha sido o único culpado, o único responsável, o único julgado e o único que quiçá possa cumprir uma pena de prisão efetiva, não é? Eu estava a pensar, Renata, eu estava a pensar nos alimentos, no não pagamento de alimentos e de como isso está tipificado, não é? E o não pagamento de a não alimentos entrega de uma criança, o rapto parental, seja parental, direto sim. ou Agora, é assim, transferido, quantas sentenças nós conhecemos? Quantas condenações nós conhecemos? Não pagamento de alimentos. Normalmente, o Tribunal Criminal considera que o direito da família ou o espaço dos assuntos de família são para mexer com pinças e afasta pai e mãe deste âmbito que há de ser o último reduto. Isso é o último reduto, é isso mesmo, há de ser o último reduto. Vamos deixar o Tribunal de Família, Civil, máxime o especializado em famílias e crianças, atuar antes que o penal deva atuar. Sendo certo que quando um pai ou uma mãe avança, dir-me a Isabel se sim ou não, quando um pai avança ou uma mãe para um tribunal civil, já é dramático. Ainda mais quando apresenta uma queixa formal num tribunal criminal, bem, vejam a dimensão. Ainda mais quando vai para tribunal resolver uma coisa simples e a coisa se torna complicada, porque o tribunal complica. É verdade, é verdade. Pronto. Portanto, a questão do síndrome se entra na área médica, se entra na área especialmente da psiquiatria, psicologia. Bem, sim. é uma discussão É uma discussão grande. que está a ser feita dentro da dimensão. E se entra na área da psiquiatria, ou seja, se é uma eles consideram que exatamente, se é uma patologia, como é que podemos criminalizar uma patologia? Sim. Portanto, isto leva, ou seja, a forma como nós descrevemos estas práticas e a forma como as contextualizamos implica às vezes todo um nonsense em termos de o trabalhar na área judicial. Mas isto é uma opinião também muito pessoal, João. Mas às vezes implica um certo nonsense. Se quiserem, é um bocadinho por aí, como diz o António. Eu já estou a apanhar esta coisa do António do é um bocadinho por aí. Ok. E mais, para nos despedirmos, vá lá, estamos aqui a despedir-nos há meia hora. Mais alguma coisa? Vocês já sabem que se não disserem nada agora é para se calarem para todo sempre, não é? Ok. Isabel, Sim, António. no inquérito deveria aparecer não sabe ou não responde, para não estar a influenciar. Pois, mas eu quis influenciar. Porque eu disse diretamente. sim, mas o sim que eu disse podia ser uma das duas, que eu não sabia Podia ser exatamente um qual é ninho. que era. Ok, na próxima eu ponho ninho. Não, é que não era não, era sim, agora não sei qual delas é que era. Ok. Muito bem. Então é assim, o que é que nos resta? Desejar-vos boas festas. Um feliz 2024. Que nos voltemos a encontrar aqui todos em janeiro. Mais para o final de janeiro. Que continuemos todos os dias a meter provocações até que a imaginação me falhe no grupo do WhatsApp. É mesmo até que a imaginação me falhe, porque de vez em quando falhas. Há dias em que não é fácil. Estás-te a rir, Susana. Isabel, Sim. e resta aí, certamente estarei a falar por todos, agradecer à Isabel a disponibilidade da partilha do conhecimento, porque isto é, eu acredito que seja recíproco, ter tanto para dar, acredito que seja uma dádiva para todos nós e acredito que falo por todos. Não, para mim só se dá aquilo que se aprende. Não nascemos com isto. Não é, Ter Susana? capacidade para passar isso e ter essa generosidade, que é importante. Para mim, eu só queria dizer uma coisa, que para mim estas coisas são muito importantes para mim,
porque eu passo a vida a ler coisas e depois é tanta coisa e assim obriga-me a. Eu tenho um grave problema. Que tens que me ensinar, é uma coisa que vais ter que me ensinar, que é ler os índices e a ver o que é que eu escolho, porque eu começo a ler de primeira página à última e depois não tenho tempo para coisa nenhuma e às Há tantas já não livros que estou a ler repetem nada. sempre as primeiras páginas todos. Todos repetem a mesma treta nas primeiras páginas, não vale a pena ler. E então estas coisas obrigam-me a ler coisas muito sumárias e eu assim fico com muito mais rica em pouco tempo, que é uma grande coisa. A primeira coisa que eu leio é a bibliografia que vem num artigo ou num livro. E quando andam todos a citar-se uns aos outros, eu digo logo, já não vale a pena. Ok? Mas quando de repente vem lá uma coisa nova, como um artigo novo que eu descobri hoje, que se chama Frozen Narratives, portanto, narrativas congeladas, os processos pós-divórcio. Ups, e de repente encontrei aqui uma coisa que é assim, é interessante. Mexe com outras ideias. Este artigo em específico realmente veio alargar, lá está, por falar em enriquecimentos narrativas e não congelamento na dicotomia, veio realmente alargar bastante esta noção do que é a alienação parental e eu acho que é um bocadinho como antigamente no tempo da SIDA. Antigamente eram os grupos de risco e depois Sim. passou por comportamentos de risco. Risco. Portanto, eu acho que cada vez mais na ciência psicológica, tirando coisas que têm a ver com desequilíbrios químicos cerebrais e outras coisas, mas mesmo, por exemplo, eu encontro pessoas que não têm um diagnóstico e não têm propriamente uma esquizofrenia ou não sei o quê, mas alguns destes pais têm, em conflito, têm literalmente comportamentos de delírio, um delírio absoluto, estruturadíssimo, mais do que muitos esquizofrénicos paranoides que eu tenho na clínica. Sim. E de bipolaridade e de outras coisas. E, portanto, às tantas, é muito interessante. É escrever, Susana. É escrever. Eu creio. É interessante, eu começo a cada vez mais a dizer que isto são comportamentos e não, sem dúvida nenhuma, se fazem parte de síndromes estruturados que têm que ter o X, o Y e o D, sintomas para ser considerado e tem que ter um determinado nível de intensidade. Efetivamente, cada vez mais há pessoas que têm, aliás, aquele caso que eu tive, que tu interviste, aquilo não tinha a ver com nada. Não era fácil, não era nada fácil. Passada dos carretos, como se costuma dizer na gíria, não é? E não foi, pronto, eu fiquei muito frustrada, mas pronto, foi o que foi. Faz parte. Mas faz parte de ser mediador, aprendermos a gerir a frustração. Sim, aprendi muito com esse caso, mas não foi muito. Até ficava nervosa antes de cada sessão. Ficava super ansiosa. O efeito que eles tinham em cima de ti era qualquer coisa. Também em mim, em determinado momento, também tiveram algum efeito. Eu também vou ser uma das pessoas que vou falar quando for do síndrome do burnout. Mas é enquanto vítima. Eu também, porque acho que é uma coisa que quem trabalha nestas áreas devemos ter muito cuidado. A forma como esses problemas também nos afetam e a forma como estarmos constantemente tão abertos a essa negatividade, a uma constante conflitualidade, a algo que às vezes tem requintes de malvadez e nós nos expomos porque escutamos e tentamos escutar todos de forma empática e compassiva, como é que isso depois nos afeta a nós em termos de cansaço. Acho que temos de pensar nisso, porque essa é uma questão ética, não é apenas de saúde mental, é uma questão ética. Não é? Esse tema também é muito impor interessante. os limites. Esse tema é muito interessante, da ética e do burnout e do envolvimento, até onde é que nós, pessoas, agentes, começamos e acabamos, não é? Sim. Quais são os limites? Até onde é que podemos ir, não é? Sim. E qual é eu acho que é mais como é que trabalhamos o nosso nível de consciência para perceber
que já não temos a possibilidade de estar nesse Eh, processo. E há quem seja técnico dia e noite, não é? 24 horas por dia e não se consiga, por mais que tente despir dessas. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. É verdade. Ok, então, boas festas. Obrigado. Feliz 2024. Pois. Vamos Obrigada. continuar a encontrar por aqui, está bem? Tragam temas, proponham temas no grupo do WhatsApp. Eu vou começar a pôr temas à votação, porque assim é muito mais giro. E portanto proponham, está bem? Um beijinho a todos, fiquem bem, cuidem-se, está bem? E Obrigada. divirtam-se. Igualmente, É uma questão ética divertir-nos, está bem? Porque quando sem dúvida. Eu acho que é uma questão de saúde mental, sem dúvida nenhuma. Especialmente a partir do dia 22. Mas, Como dizer, Não sei, para mim as festas são sempre estressantes, portanto, não é nada. Para mim o Natal não é eu nada só estou a dizer relaxante, é isso. sempre muito estressante. Portanto, Isso é Eu só sério. estou a dizer isso porque dia 21 é o último dia que eu tenho alunos na escola. por isso é que é relaxante. Depois liberta-se dos meninos, vá. Eu depois Beijinhos. só volto dia 3. Portanto, Então tens que trazer um bolo. Vá, tchau, tchau. Beijinhos, tchau, pessoal. Beijinhos. Beijinhos. já. Tchau, obrigada por estarem aí. fiquem bem. Obrigada a nós. Beijinhos.